Salve galera, bem-vindos ao canal Replay. Mais um campeonatinho de Fórmula Legends. Agora a gente chega no meio dos anos 90, né? Meados aqui de 1994. Última temporada aí do Ayrton Senna, né? Do Byron Renner. Mas aqui eu tô pensando em fazer com outro piloto. Então nós temos aqui na Ferrari o Berger e o Alesi, Mick Hakkinen e Martin Brundle na McLaren, Damon Hill e o Byron Renner aqui na Williams e ele com a aceleração. Michael Schumacher e John Verstappen, né, o Verstappen. Boris Rubichello, né, o Barrichello e o Ed Irvine na Jordan. Olivier Panis e Bertrand Gachot na Ligier. E Harold Frentzen e Andrea de Césares na Sauber. Aqui eu tô muito em dúvida se eu jogo com o nosso querido Byron Renner ou com o Schumacher, tá? Mas eu vou jogar. Eu gosto muito dessa Benetton, tá? Mas eu acho que eu vou aqui com o Byron, né? Vou com o Byron. Byron Renner na Williams, né? Infelizmente ele não chegou a ganhar nenhuma corrida na Williams. Mas aqui vamos disputar com ele. Bom, começando aqui na Bélgica, né? Vamos... Esse GP da Bélgica aqui é até, de certa maneira, tranquila. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, coloquei. Você quando tinha colocado as ajudas. Então aqui, placa do 100, a gente já freia, traz de fora pra dentro e pé embaixo. Aqui eu dei uma erradinha. Dava pra fazer melhor. Aqui pé embaixo. Pé embaixo. Placa de 50. Freia. Aqui tem que ser um pouquinho antes da placa de 50. Na outra vez que eu fiz aqui, tava na chuva, né? Então na chuva dá pra... Como tem menos velocidade no carro, dá pra frear um pouquinho mais dentro. Aqui não, tem que ser um pouquinho antes. Mas beleza. Placa de 100, freia e faz a curva. O Rouge, pé embaixo. E vamos embora. Um pouquinho antes da placa de 50. Nossa, dei um pulinho com o carro ali. Nossa, prejudiquei todo o seu... Nossa, cara. Eu dei uma errada cabulosa ali. Bom, fez aqui meio embarrigado, mas ainda assim acho que vai dar pole, viu? Deixa eu ver. 52 contra 53. Tá bom. Eu acho que tá bom. Vamos retirar-se. Deixa eu fechar uma aba aqui que abriu. Beleza. 1.5 segundos. Tentar largar perfeito. E vamos embora. Nossa, eu tive que dar... Eu errei ali na parte da curva. Eu tive que soltar todo o acelerador pra conseguir fazer a curva e não bater. Então acabei até ferrando ali os carros que vinham atrás. E aqui o Schumacher vai ser... O Mike Schumacher, né? Vai ser o nosso principal rival de Benetton. Aqui esses carrinhos dos anos 94 já muda bastante daquele que a gente estava pilotando nos anos 90. Esse carro aqui ele não vira tão bem. Acredito eu que seja porque ele é mais rápido. Então ele é um pouquinho mais difícil de controlar. Mas ainda assim a gente consegue aí, ó, se distanciar um pouquinho. Ai, 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 ai. Vamos lá. O Rouge, pé embaixo.
Aqui eu vou frear na placa de 100. É, na placa de 100 mesmo, tá? Aqui dá uma aliviadinha, porque o carro ele não... Acho que não dá pra fazer pé embaixo aqui não. Nem eu fazia lá com o carro dos anos 91. Ó, ele não vira direito. Aqui é aquela época, né, que tiraram os controles de tração, tiraram algumas ajudas. Os carros estavam muito rápidos. Além do Senna falecer, morreu o Ratzenberger também. Teve muitos acidentes, como o do Rubinho em Imola, Karl Wendiger no Mônaco. Então aqui eles já começaram, esses carrinhos eles eram muito rápidos. E também era difícil de controlar. Então aqui eu acho que eles tentaram reproduzir aqui no Fórmula Legends essa temporada. Mas estamos indo bem, por enquanto. Bom, aqui já está ficando difícil de controlar por conta do desgaste dos pneus. O carro, como ele já não estava virando antes, agora ele está pior ainda. E nessa temporada voltou, né, o reabastecimento. Então, agora quando a gente for parar no pit, tem que segurar lá o botão para eles reabastecer. Bom, acredito eu, ó, tava nublado, agora saiu um solzão aqui. Acho que não vai chover, então eu vi que o pessoal já parou. Eu vou aproveitar e fazer a minha parada também, que tá difícil de controlar o carro, cara, ele não tá virando. Já tô ali com 20 de pneus apenas. Então, ó, aqui eu fazia pé embaixo, ó, não consegui fazer. Olha aqui como, mesmo lento, ele sai muito da pista. Então vamos lá. Botar aí calçados novos. Até que ficou bonitinha essa Williams que eles fizeram. Claro que eles têm que tomar cuidado aí, né, por conta dos direitos e tal. Mas ficou legalzinho, ficou bonitinha. Só o bico que tá diferente, né? O bico da Williams, ela não era... A Williams do Senna não era esse tubarão ainda, né? Esse bico tubarão. Mas tá bonitinho. Então vamos para a última volta. Uma corrida bem tranquila. Por isso que eu até cortei bastante aí, porque não tinha muito o que mostrar nessa corrida. Foi bem tranquila. Basicamente a gente, desde o começo da corrida, a gente só foi embora. Eu tô até fazendo aqui algumas curvas tirando o pé do acelerador. Tá bem tranquilo mesmo, tá? Então não tem nem muito o que mostrar. Foi uma corrida bem sem graça. E aí eu até esqueci de comentar, né? De novo eles voltaram com o capacete vermelho do Senna, né? Aqui do Renna, né? Poderia ser aquele laranja mesmo, né? Que tava na temporada de 91. Ficaria menos pior, né? Nada a ver o Senna com o capacete vermelho, né? Mas tudo bem. Eu entendo que por conta de direitos, né? Pra tomar processo, a empresa indie, né? Então, tá aí. Primeira vitória. Até de uma certa maneira fácil aqui no GP da Bélgica. Eu não lembro, acho que aqui tem Mônaco, tá? Não lembro agora, mas sem problemas, a gente pula. Vamos ver aí qual que é o próximo. Ah, chegamos na Alemanha. Mas essa Alemanha aqui é Nürburgring ainda, mas não é aquela mesma Alemanha gigantesca que a gente corria antes. Tá, então aqui é mais tranquilo. Aguenta. Nossa.
Eu fiz 51, né? Boa, primeiro. Na volta que eu tava fazendo aqui, a primeira volta, meu celular começou a tocar aqui, tive que parar, me deu uma desconcentrada. Aí eu não consegui fazer bem. Mas ó, foi apertado, ó. Foi 59 centésimos aí de diferença do Mike Schumacher, né? Ele correndo em casa quer ganhar, né? Então, vamos lá. Aqui já vai, acho que não vai ser tão fácil que nem foi a Bélgica, não. Aqui já vai ser uma corrida mais apertada. Essas primeiras curvas aqui são um pouquinho complicadas, ó. Sair muito do traçado, ó. Olha, cara, é inacreditável. É um tanque, a máquina aqui, ela é impossível de você causar algum problema pra ela, cara. Aqui, boa, vim por dentro. Falei, a curva é minha. Aqui é setor rápido, ó. Pé embaixo. Aqui o que que eu faço? Eu dou uma freadinha, mas eu seguro ainda o acelerador, ó. E aí eu continuo acelerando. E aqui é bem travada essa curva. E vambora. Ó, distanciando bem. E só nesse último setor consegui distanciar bem. E o Schumacher vem que vem pra tentar vencer no país dele, né? Aqui ó, é uma curva que, dependendo com outros carros, dá pra fazer pé embaixo. Mas esse aqui de 94 não tô conseguindo. Não sei se é incompetência minha ou se realmente não dá pra fazer. Porque, nossa, esse carro ele sai muito. Se você acelera, ele tem muito torque. Aqui ó, essa curva, ela engana. Às vezes você pensa que dá pra fazer em pé embaixo, não dá. Eu dou uma freada mesmo com aceleração. Eu tô acelerando, dou uma freadinha, continuo acelerando e eu vi que dá uma boa diferença. A gente não perde velocidade, mas a gente consegue fazer a curva. Se for o pé embaixo, na segunda perna ali da curva, você vai na parede. Ó, agora eu consegui fazer mais pé embaixo. Só dei uma... Não precisei frear, mas eu dei uma comidinha ali na zebra. Então perdi tempo. Mas até que é um GP tranquilo. Quando você pega os esquemas, principalmente esse setor aqui, dá pra gente pegar uma boa diferença aí dos adversários, ó. Dá botando 3 segundos de diferença. É a primeira vez que eu jogo com essa Williams aqui do Senna. Quando eu fiz essa temporada, eu fiz com o Schumacher. E eu senti que não é... Assim, eu acho que o Senna aqui é o alfa, tá? Dessa temporada. Eu tô conseguindo tirar muito... fazer o campeonato muito fácil com ele. E aqui não foi um campeonato muito fácil, não. É que quando eu joguei com o Schumacher, quem tava me enchendo o saco era o Damon Hill. Aí jogando aqui com o Senna, ó, é o Schumacher que disputa o campeonato com a gente. Mas eu consigo botar muita diferença nele nas voltas. Ai, ai, ai. Michael Schumacher no box, hein? E o Rio não veio, não. Mas essa daqui eu vou pro box de qualquer jeito, que já tá ficando difícil de controlar o carro. Ai. Acredito que não vai chover, não. Bom, 21 de pneu, vamos pro box. Pneu de pista seca mesmo. Reabastecimento, beleza, bora.
Voltando aqui em primeiro lugar mesmo. Nossa, a gente meio que dobrou a diferença que a gente já tinha pro Schumacher. Aumentou. Tava em 5, 6 segundos, agora tá em 10. Maravilha. Então mais uma corrida tranquila, tá? Bom, então tá aí. Vamos abrindo aqui a última volta. Uma corrida bem tranquila mesmo. Bem tranquila mesmo. Desde o começo ali. Só tive eu perdi na largada a posição pro Schumacher, mas a gente recuperou na primeira volta ainda. Fui me distanciando. Schumacher parou até cedo. Fui gerenciando, esperei pra parar depois por conta de medo de chuva. Mas fora isso não teve muito o que fazer na pista não. Só permaneci mantendo a diferença. Então uma pista aí bem tranquila, se você pega os esqueminhas mesmo, bem tranquila mesmo, porque aqui nessas duas curvas aqui, você faz certo. Essa última vez eu fiz, né, muito ruim, mas se você faz certo ali, a máquina ela reduz muito a velocidade deles ali, então você consegue uma boa vantagem. Bom, então segunda vitória aí consecutiva. Próxima corrida, não sei, talvez seja Mônaco. Se for Mônaco a gente pula. Eu acho que tem Canadá também. Eu já nem lembro. Ah, tá, Itália. Itália, que é o seguinte. Essa pista, ela não é difícil. É quase a mesma Itália que a gente fazia antes. Que era uma pista bem tranquila de ganhar. Porém, aqui, essas primeiras chicanes aqui tem uma sequência de curva cabulosa, tá? Então eu vou tentar fazer aqui o mais rápido possível, mas mesmo assim... Ó, esse é o problema, tá vendo? Essa sequência de curva aqui é cabulosa, cara. É muito difícil fazer rápido sem cortar a chicane. O resto da pista é igual à anterior, não muda quase nada. Só muda a estética, né? Que agora tem as zebras e tal. Mas o traçado é o mesmo. Só que essa primeira chicane aqui é complicada de fazer. Muito complicado mesmo. Ó, já errei. Nossa, aqui vai ser complicado. Que eu nem não ligo de largar na pole, tá? Se eu largar em terceiro, quarto, quinto, pra mim tá ótimo já. A gente consegue na pista tirar a vantagem, mas essa primeira chicane aqui, cara, é cabulosa. Principalmente com esses carros, tá? Esse carro aqui ele é muito rápido. Ele é difícil de fazer curva, ainda mais chovendo, ó. Ó, fui bem lento aqui. Vou tentar compensar nos outros setores, tá? Pra ver se eu consigo pelo menos um terceiro, quarto lugar. Aproveitar aí que tá chovendo, você não tem aceleração. Aqui dá pra fazer melhor também. Tá, consegui fazer o setor roxo. Se eu acertar essa última curva aqui, eu já errei. Oh, caramba. Se eu acertasse, eu acho que eu conseguiria um terceiro lugar. Mas aqui já vai ficar difícil. Nossa, primeiro. Tá bom. Aceito. Caraca, eu fiz uma diferença grande aqui, tá? 48.5 contra 48.8. Tá bom. Excelente. Então eu acho que a gente conseguiu uma diferença grande aqui nesses outros setores. Tô até andando aqui mais no limite pra ver se eu recupero. Recuperei um pouquinho. E aqui eu fiz mal, né? Aqui agora eu acho que eu melhorei um pouquinho também. Vamos ver se a gente consegue melhorar o tempo. 48.5. Conseguimos, ó. 48 baixo. Tá bom. Não estava contando aqui com essa pole position. O Mike Schumacher em quarto. Tá ótimo. Excelente. Bom, aqui é tentar não perder
a primeira colocação nessa sequência de curvas. E também não tentar não ser punido, tá? Aqui é facinho de ser punido. Ó, você vê como eu fiz muito ruim o primeiro setor. O Rio saiu na minha bota aqui. Mas aqui a gente tenta dar uma escapadinha. Ó, o Rio e o Schumacher me acompanhando, os outros já ficaram bem pra trás. Ah, merda. Tá, o terceiro setor também consegui um certo alívio deles. Nossa, essa última perninha aqui que é difícil de acertar, cara. A entrada ali da chicane não é difícil. Mas essa perna ali é muito difícil, porque tem que frear muito pra você não cortar a chicane. E aí você perde muito tempo. Corrida de 3 carros, né? As duas Williams e a Benetton. Os demais já ficaram bem pra trás. Isso que dá um alívio bom aí do Rio. Ó, aqui eu acho que eu fiz um primeiro setor melhor do que aqueles que eu tava fazendo. Vou tentar continuar nessa pegada aqui, que aí nos outros setores eu consigo fugir. Eu vacilei. Schumacher ficou um pouquinho para trás. Agora começa a desgastar bastante os pneus. Eu vou conseguindo dar uma fugida boa aí. E tá com a carinha de que vai parar de chover a qualquer momento aqui. Segundos, tá bom. Acho que agora o pessoal vai começar a parar também. Consegui dar uma boa aliviada do Rio e do Schumacher. O Rio, o pessoal começou a parar, então nessa volta eu vou parar também. Aliás, o Schumacher não parou não, vagabundo. Quem parou foi o Rio. Com muita carinha de que vai parar de chover aqui. Ó lá, acabei de falar, ó, parando de chover. Excelente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais uma volta com esse pneu de pista molhada, porque a Itália é um circuito, tem muita curva de alta, né? Se eu colocar o pneu slick agora, eu vou derrapar muito. Então, vamos fazer essa volta aqui.
Droga. Essa chicane é cabulosa, cara. Então a gente faz essa volta aqui com pista molhada, com pneu de pista molhada. Depois a gente vai colocar o seco, a pista acho que já vai estar seca. Agora o Schumacher parou. Talvez o Rio se deu mal, hein? O Rio se deu mal por conta das paradas, ó. Ele vai ter que parar de novo. Vai lá pra baixo. Isso é bom. É bom porque, se eu não me engano, tem Mônaco. E eu não querendo correr Mônaco, eu desisto e quem ganha é o meu companheiro de equipe, que no caso é o Rio. Então é bom que ele não esteja muito próximo no campeonato. Aqui, beleza, bota o carro na pista, bora. Beleza. Voltamos em primeiro com uma boa diferença aí do segundo colocado. Que no caso é o Alesi. Ó, o Alesi e o Rubens Barrichello. O Rubicello, né, na verdade. Se deu bem, mas o Schumacher tá na bota dele. Acho que ele não vai aguentar essa terceira posição por muito tempo, não. Bom, então aqui é uma corrida bem tranquila, viu? Foi até mais fácil do que eu imaginava. Opa, errei. Já vamos abrir a penúltima volta. O Rio tá em último. E aí vamos abrir aqui a última volta, né? Então foi uma corrida tranquila, não teve nem muito o que mostrar dessa corrida. Basicamente eu tive que manter a minha diferença ali no comecinho pro Damon Hill e o Schumacher. Quando começou as paradas de boxe eu me mantive na pista, até parar de chover, onde eu coloquei os pneus de pista seca e ganhei essa grande diferença. Quem se deu mal foi o Damon Hill, né? Que parou cedo, colocou pneu de pista de chuva. E agora ele tá lá embaixo, ó. Ele tá em penúltimo. Então essa é a importância de você entender a estratégia. Se estiver chovendo, segurar um pouco mais, para que isso não aconteça. Mas vitória aí, tranquilíssima. Tranquilíssima, mais uma. Terceira vitória, né? Se não tô enganado. São 6 corridas, então a gente já chega na metade. Olha lá, ó, Damon Hill ficou em penúltimo, não pontuou. Isso é bom pra gente. Bom, próxima corrida, acho que é Mônaco. Não, é Canadá. Canadá, gente, eu tenho, acho que eu já mostrei aí nas últimas temporadas, né? Eu tenho alguns probleminhas com o Canadá, tá? Eu não consigo ser muito rápido no Canadá. E tem esse problema das penalizações. Então aqui é uma corrida pra pontuar, tá? Se a gente conseguir pontuar bem. Se não, não tem problema. Ah, e aqui já é outro traçado, né? É outro traçado do Canadá já. Tem essa chicane aqui que é cabulosa de fazer. Porque ela é muito rápida, mas é fácil você cortar a chicane ali e você se ferrar. Então, nossa, aqui vai ser sofrido. Errei. Aqui vai ser sofrido de arrumar uma posição boa pra largar. Ah, tá, eu confundi, aqui era pra embaixo. Minha nossa. Deixa eu ver quanto que eles estão fazendo. Meu Deus, 47.4. Eu fiz 48 alto.
Eu vou tentar reduzir um pouquinho essa diferença. E aqui você vê que eles não têm o problema de cortar, né? Eles fazem o tempo aqui. No Canadá dos anos 80 ali, anos 70, devido a os bots cortarem muito as chicanes, eles eram punidos, as voltas eram descartadas. E aí com isso eu conseguia largar sempre na frente tranquilo, mas tirando isso, é um pouco difícil aqui. Ai, fiz lento aqui, não era? Nossa. Eu fiz um ótimo primeiro setor, mas no segundo setor eu errei. Mas tô fazendo um bom segundo setor, vamos lá. Vou tentar aí largar bem. Tô com medo dessa última curva. Eu dei uma aliviada ali. Boa! Excelente! 47.7. E o Schumacher fez 47.8. Excelente, gente. Nossa. Maravilha. Aqui eu errei. Consegui melhorar um pouquinho o segundo setor. Eu vou arriscar tudo aqui. Nossa, eu tive que tirar o pé ali pra não bater. Mas tá bom, garantimos. Ótimo, não tava contando com essa primeira posição aqui não. Excelente. Olha, 47.3, maravilha. Vamos lá. Essa primeira curva que eu prefiro às vezes fechar mais, porque se você faz aberto eles te passam. Merda. Cara, em todas as pistas do Canadá, seja as anos 80, essa daqui ou a mais moderna, eu sempre tenho dificuldade, cara. Eu até consigo... Ai, droga. Eu até consigo ganhar, pontuar bem, mas eu tenho muita dificuldade. Aí sim. Você vê que aqui o meu carro ele tava mais rápido do que o Schumacher? Aí é aquele negócio que eu falei da aceleração, né? Então aqui o Senna na temporada de 94, eu acho que é o cara mais fácil para você conseguir ganhar um campeonato, porque ele corre mais do que os outros. Acho que foi por isso que eu consegui a pole aqui também. Quando eu fiz com o Schumacher essa temporada aqui, eu tive muita dificuldade para ganhar. Deu uma erradinha legal aqui no terceiro setor. Nossa, essa ondulação aqui é cabulosa, cara. Plaquinha do 100, freia. Conseguindo me manter um pouquinho afastado do Schumacher. E os outros, o Hakkinen ali já ficou pra trás, né? Ótimo. Boa.
Não tô conseguindo fugir muito do Schumacher. Queria ter já colocado uns 3 segundos, 2. Pneus com 50%. Agora é a hora, hein? Da mesma maneira... Olha, eu fiz o melhor primeiro setor da corrida. Da mesma maneira que o meu pneu se desgasta, o deles também. Então, eu consigo ganhar um pouco de vantagem. Schumacher foi pro box, hein? Michael Schumacher no box. Na verdade, os ponteiros ali tudo foram pro box. O Rubinho que permaneceu, o Hill também. Agora a gente começa a entrar naquele dilema de para ou não para. Aposta que vai parar a chuva ou não. Eu acho que eu vou dar mais uma... Ah, aí, ó. Está parando de chover. Excelente. Excelente. Com isso a gente vai garantir a vitória. Porque eu vou, nessa volta, continuar pneu de chuva. Daqui a pouco toda essa galera aí vai ter que parar de novo. E a gente vai ficar um pouquinho mais com sobra na ponta. O Rio não parou, não. Cadê o Schumacher? O Schumacher parou, ó, de novo. Vai ter que colocar pneu de pista seca. Perdeu muita posição ali. Mas excelente. $19 de pneu. Aqui, esse pit é complicado de entrar, tá? Porque você vem muito rápido, você tem que frear antes ali, senão você não consegue nem entrar. Pneu de pista seca. E vambora. Bora. E a pista ainda tá um pouquinho molhada, então tem que tomar cuidado. Bora aqui já tá bem seco já. Valeu. Olha quem se deu bem, hein? Boris Rubicello em segundo, hein? Barrichello se deu muito bem com esse negócio de esperar aí. Esperar ver se a chuva vai parar, ó. Tá em segundo até com uma certa vantagem aí da Ferrari, do Berger. Bom, e aqui agora a gente vai abrir a última volta. Então foi um circuito até tranquilo de ganhar, graças às paradas, né, a estratégia de parada. Olha como eu estou mais rápido do que essa galerinha aqui, provavelmente eles estão com pneu de chuva. Então foi uma vitória tranquila, simples de conquistar. Porque eu esperei, né? Esperei ver se a chuva ia parar ou não. Então, me dei bem. Quem se deu bem também foi o Barrichello, né? Que ficou em segundo ali. Então, essa estratégia aí da... Nossa, os caras não dá passagem, ó. Bandeira azul pra quê, né? Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante nos campeonatos, tá? Sempre que tá chovendo, que tá sol, esperar um pouquinho antes de fazer a parada. Porque sempre o tempo pode mudar. E geralmente muda, tá? Geralmente muda. É bem provável que se estiver seco, pode ser que comece a chover. Ou ao contrário, enfim. E aqui a gente conseguiu ótimo resultado, né? Porque o Schumacher ficou em sexto. E o Damon Hill, cadê ele? Ficou em quinto.
Então a gente conseguiu aí uma boa vantagem, ó. Mais de 40 pontos de diferença. Excelente. Essa era a quarta corrida, né? Quarta corrida. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pera aí. Japão e Hungria. Então só faltam 2 corridas. O Damon Hill, ele não me alcança mais nos pontos. Eu acho que eu já posso até simular as 2 últimas corridas, tá? Eu já vou fazer essa, ó, 100. O Schumacher, ele vai fazer 2 segundos lugar. É isso mesmo. Vou poder aqui vir, ó, retirar-se. Nossa, o Boris Rubicello em primeiro, hein? Mas, ó o Damon Hill ali do meu lado, ó. Vai largar do meu lado aqui em 13º. Porém, como um passe de mágica, ele ganha a corrida. E as McLarens em segundo e terceiro, hein? E cadê o Boris Rubicello? Ficou em oitavo, coitado. Bom, ó, tranquilo, ó. Vou simular também a última corrida. E aí, final de campeonato. A gente ganha aqui o campeonato dos anos meados dos anos 90, né? 94, mais precisamente. Então, de novo o Barrichello em primeiro. De novo aquela gordurinha que a gente fez, ganhando muitas corridas. O Schumacher e o Hill bobeando em algumas corridas também, não pontuaram bem. Então, deram um título aqui com muita antecipação pra gente. De novo o Hill com as McLaren em segundo e terceiro. E aí, ó, tá aí. Byron Ruena campeão, Damon Hill em segundo e o Schumacher em terceiro. Mais um campeonatinho aí vencido de uma até maneira fácil, né? Até que foi bem tranquilo. E aí no próximo a gente tem aqui um campeonato que eu considero difícil, tá? Porque a Austrália é uma pista complicada, Mônaco, precisa nem falar. México, Brasil e Japão, ok. E Canadá eu sempre tenho problema. Então, talvez seja um dos campeonatos aí que eu mais tive dificuldade. A primeira vez que eu fiz esse campeonato, eu fiquei em terceiro. Depois eu refiz e eu consegui ganhar, mas com a diferença de 1 ponto apenas. Então é um campeonato aí difícil, mas no próximo vídeo a gente tenta ele aí. Beleza? Obrigado por assistir, até a próxima, valeu, tchau.